Mônica e April se tornaram amigas na primeira série, quando sentaram lado a lado pela primeira vez. Desde então, elas têm sido praticamente inseparáveis. Juntas, faziam lição de casa, ginástica e nadavam no rio. Quando tinham 12 anos, a vida estava cheia de milagres e alegria. Mônica e April às vezes arranjavam encrenca, mas nunca causavam mal a ninguém, mesmo assim, deixavam seus pais preocupados. Um dia, ao sair da escola, as duas amigas decidiram dar um passeio pelo rio antes de ir para casa. O tempo estava bom e as meninas estavam animadas para o fim de semana, que pretendiam passar se divertindo. Elas olharam para o rio e conversaram sobre tudo e qualquer coisa. De repente, Mônica percebeu uma mulher de cerca de 45 anos sentada em uma cadeira velha e precária. Ela costumava ler a sorte das pessoas que passavam por ali. A mulher era eloquente e pedia apenas uma pequena quantia em troca de ler a palma da mão de alguém. Em casos especiais, ela dispensava a taxa completamente e fazia a previsão de graça. Provavelmente, isso era feito como parte de uma campanha publicitária para atrair clientes, e funcionava perfeitamente. Vamos experimentar, não custa tentar, disse Mônica. April olhou para sua amiga com ceticismo e balançou a cabeça. Ela não acreditava no sobrenatural, embora adorasse assistir filmes sobre magia. Vamos lá, por que não? Quando teremos outra oportunidade como essa? Mas se você está com medo, posso fazer sozinha, insistiu Mônica. As palavras de Mônica afetaram April. Ela não queria que sua amiga pensasse nela como uma covarde, então apertou os lábios e seguiu em direção à vidente. A vidente olhou atentamente para as meninas e as convidou a mostrar suas palmas. Mônica queria ser a primeira a ver o futuro. A vidente examinou sua linha fraca e depois franziu a testa, entregando seu veredicto. Minha querida, você vestirá branco na maior parte da sua vida, mas isso não é o mais importante. Não se case antes dos 25 anos e você será feliz. Os prognósticos da vidente pareceram tão estranhos para Mônica que ela imediatamente duvidou de sua validade. Isso parece bobagem e mentiras, murmurou a garota desapontada, e começou a se afastar. A vidente, então, olhou expectante para April. April hesitou por um momento. Ela sentia que o que a vidente estava fazendo era apenas uma performance, como uma peça de teatro. Quando estendeu a mão, ela não estava totalmente preparada para ouvir o que a vidente tinha a dizer. Medo do carro azul. Se você entrar nele, não conseguirá sair. Mesmo que suas palavras fossem mentiras, elas soavam estranhas e desagradáveis. Em ambos os casos, a profecia da vidente parecia sinistra e sem sentido. A vidente continuou a convidar as pessoas a conhecer seu futuro e não cobrou nada das meninas. É difícil dizer se ela era realmente talentosa ou simplesmente aproveitava da credulidade das pessoas. Dito isso, mesmo que a vidente fosse realmente uma charlatã, suas habilidades de atuação eram excelentes. A caminho de casa, Mônica e April tiveram uma animada discussão sobre o que lhes foi dito. Claro, elas não acreditaram na vidente e trataram o encontro como uma piada. Ao chegar em casa, elas não contaram aos pais sobre o que ouviram e acabaram esquecendo completamente. O tempo passou, as meninas se formaram no ensino médio e seguiram caminhos diferentes por um tempo. Elas aproveitaram sua juventude, se conhecendo e se divertindo. Aconteceu que Mônica se casou muito cedo, sem nem pensar no fato de estar violando as instruções da vidente. Além disso, ela começou a trabalhar como enfermeira no hospital e, assim, cumpriu a profecia de vestir roupas brancas. Mônica e April entenderam que a vidente estava se referindo às vestimentas brancas usadas pelas enfermeiras no hospital. Claro, não havia nada de especial ou incomum na profissão de enfermagem, então a jovem tentou não dar muita importância às palavras da vidente. Um dia, Mônica e April decidiram fazer um piquenique em um lago com um grupo de amigos. Os jovens levaram tudo o que precisavam para uma tarde divertida na natureza e seguiram em direção a um forte verde à beira da estrada. O carro era dirigido por um jovem que havia acabado de levá-lo à oficina, onde foi repintado e algumas peças foram substituídas. April sentou no banco da frente e olhou pela janela com interesse. O jovem disse a ela que havia pintado seu carro recentemente, trocando a cor de azul para verde.
No começo, April não deu muita importância às suas palavras, mas então algo fez sentido em sua cabeça. Carro azul, exatamente o que a vidente me disse. A terrível profecia encheu o coração da jovem de medo. April olhou preocupada para o motorista enquanto ele acelerava para fazer uma curva difícil. Tudo aconteceu em questão de segundos. April nem teve tempo de reagir antes do carro bater em uma árvore em alta velocidade. Infelizmente, o impacto foi sentido principalmente do lado do passageiro, deixando April com ferimentos graves. Os paramédicos que chegaram ao local não achavam que April ainda estivesse viva, mas quando a tiraram do carro destruído, descobriram que ela ainda tinha pulso. A jovem estava em um limbo cheio de escuridão e desespero. Naquele momento, ela entendeu o que a vidente quis dizer. April passou cerca de 6 meses em coma, depois acordou graças aos esforços médicos. Segundo a jovem, ela passou todo aquele tempo vagando em um túnel escuro, se movendo pelo tato e tentando encontrar a luz. Após acordar, April descobriu que havia sofrido uma lesão na coluna no acidente. Inicialmente, os médicos temiam que a jovem permanecesse completamente paralisada pelo resto da vida, mas após muitos testes e intensa reabilitação, April conseguiu se locomover em uma cadeira de rodas. Infelizmente, é tudo o que podemos fazer, disse o médico com simpatia, tocando suavemente o ombro da jovem. Ao receber a alta, lágrimas rolaram pelo rosto de April. É tão difícil se tornar uma pessoa com deficiência em uma idade tão jovem. Fora do hospital, April encontrou os olhos de Mônica e abanou a cabeça desapontada. Elas deveriam ter levado as palavras da vidente mais a sério. April tinha plena consciência de que Mônica estava infeliz em seu casamento. Seu marido, Simon, era alcoólatra e viciado em jogos, o que frequentemente deixava o casal incapaz de pagar as contas. A profecia se tornou realidade, as roupas brancas e o fato de que Mônica não deveria ter se casado antes dos 25 anos. No caminho para casa, April pensou: o que aconteceu com sua amiga foi lamentável, mas o que aconteceu com ela foi uma verdadeira tragédia. Mônica pode se divorciar e casar novamente, mas minha vida vai ser muito difícil daqui para frente, pensou April, olhando com saudade para seu reflexo no espelho. Claro, as coisas poderiam ter sido piores, mas, por outro lado, a cadeira de rodas tornava a vida cotidiana muito mais desafiadora. Após receber a alta do hospital, April se tornou uma verdadeira reclusa e saía de casa apenas muito raramente. Os pais de April fizeram tudo ao seu alcance para tornar a vida de sua filha mais fácil, mas ainda assim não foi suficiente. Eles não podiam dar à filha a única coisa que ela mais precisava, sua saúde. Aos olhos de April, tudo mais havia perdido sentido. O tempo parecia ter parado para a infeliz jovem. Era difícil para ela aceitar que ficaria em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Chorava quase todas as manhãs e noites. Se acostumar com algo assim é muito, muito difícil. Os pais de April estavam tão abalados quanto a filha. Um dia, Mônica veio visitar a amiga. Ela havia perdido vários quilos e estava visivelmente mais magra. April sabia que havia um problema e tentou evitar esse assunto durante a conversa, para não deixar sua amiga ainda mais chateada. Mônica falou sobre seu trabalho e, casualmente, mencionou que havia visto a mesma vidente perto da água. Você acredita nisso? Aquela charlatã está de volta em seu antigo local, continuando a atrair pessoas, disse Mônica com irritação indisfarçada. Ela está sentada no mesmo lugar? Perguntou April com esperança. Mônica olhou surpresa para a amiga e respondeu: sim, exatamente no mesmo lugar. Onde mais ela estaria sentada? Ela estava ganhando muito dinheiro lá. Nesse momento, April teve uma ideia arriscada. Ela esperou até que sua amiga saísse e, em seguida, saiu de casa em sua cadeira de rodas. O rio estava a cerca de meio quilômetro da casa de April, mas ela conseguiu percorrer a distância em apenas alguns minutos. A jovem não sentia dor nos braços e não estava cansada. Quando April chegou ao rio, não viu a vidente em seu local habitual. Seus olhos começaram a encher de lágrimas mais uma vez. Sou azarada, pensou a jovem enquanto chorava. No entanto, ela então notou uma cadeira ao lado das grades de segurança. Era exatamente a mesma cadeira em que a vidente costumava sentar. Pouco tempo depois, a vidente retornou. Provavelmente, ela havia saído brevemente para comer algo após ver April.
April se aproximou rapidamente da vidente o mais rápido que pôde. Logo depois, April se viu olhando para a vidente com os olhos cheios de esperança. A vidente olhou para a palma aberta de April e involuntariamente estremeceu ao dizer: já vi essas linhas fracas há vários anos. Lembre-se, eu a avisei, mas você não acreditou. Você se divertiu com seus amigos? April corou e baixou os olhos. Em seguida, reuniu coragem para fazer a pergunta que a atormentava há muito tempo. E agora, o que devo fazer? Ficarei em uma cadeira de rodas pelo resto da minha vida? A vidente franziu a testa. Era evidente pelo rosto da mulher que ela estava pensando em algo muito intensamente. De vez em quando, ela olhava para a linha do destino na palma de April e movia silenciosamente os lábios. Finalmente, ela baixou a mão da jovem e disse: não está tudo perdido para você, mas você deve lutar. Procure um lugar que tenha a imagem de uma planta de 4 folhas em sua parede. Lá, eles irão ajudá-la. Naquele momento, April queria beijar a velha vidente. No começo, ela não entendia completamente o significado das palavras ditas a ela, mas estava grata mesmo assim por aquela informação. Em casa, April contou aos pais sobre seu encontro com a vidente. April, você realmente acredita nesses charlatães de rua? Eles dizem qualquer coisa só para ganhar $1 a mais, disse a mãe de April, desapontada. Sim, mãe, eu acredito nela. De qualquer forma, ela não pegou o dinheiro meu, exclamou April, com lágrimas nos olhos. Por outro lado, o pai de April não criticou a filha e se ofereceu imediatamente para ajudar, já que a vidente provavelmente estava se referindo a algum tipo de instituição médica. O homem começou imediatamente sua busca. No começo, eles não conseguiram encontrar um prédio com a planta de 4 folhas, mas depois o pai de April conseguiu. A planta que procuravam era o logo de uma clínica especializada em lesões do sistema musculoesquelético. A coisa mais surpreendente era que o logo era realmente um trevo de 4 folhas, que em muitas culturas é um símbolo de boa sorte. Este lugar é real, é tudo verdade. Vejam, ela não mentiu para mim, estão me ouvindo? Não foi mentira, repetia April várias e várias vezes. April estava tão feliz que queria pular de sua cadeira de rodas. Quando April entrou no centro de reabilitação, ela entendeu imediatamente sobre o que a velha vidente estava falando. Para vencer suas doenças, os pacientes do centro tinham que acreditar em si mesmos e realizar exercícios para fortalecer seus músculos até a exaustão. Muitos deles não conseguiam suportar as dificuldades do processo de reabilitação, mas April decidiu ir até o fim. Ela sabia que não teria uma segunda chance, então continuou a acreditar em suas habilidades e que a sorte sorriria para ela. Seu progresso começou a ser visível cerca de 6 meses após o início do tratamento. Isso aconteceu durante uma sessão de massagem, quando April conseguiu mexer os dedos do pé esquerdo. Em sua condição, isso era um sinal de progresso definitivo. Mais sucessos se seguiram. 6 meses depois, April conseguiu levantar-se de sua cadeira de rodas e dar alguns passos com o apoio de uma bengala. Aqueles que conheciam April consideraram isso um verdadeiro milagre, mas a jovem achava que era o destino. Ao mesmo tempo, ela admitiu que era possível que a vidente tivesse dito aquelas palavras apenas para aumentar a moral da jovem. April não queria dedicar muito pensamento ao assunto, em vez disso, direcionou todos os seus esforços para a reabilitação. Quando April finalmente saiu do centro médico caminhando com seus próprios pés, mentalmente desejou boa saúde à vidente e jurou nunca mais perguntar sobre seu futuro. Queridos amigos, deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa próxima história em áudio.